Fala, meu cotista, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fim da Questão. Ivan aqui falando. E bora bater um papo sobre o RINV11, o FOF da Real Investor. Vamos dar uma olhadinha aqui, o que rolou nesse mês, né? Então, direto aqui para a parte de comentários do gestor. Em maio aí o RINV obteve um retorno de 2% no seu valor patrimonial, enquanto o IFIX subiu 1,4%. Desde o início aí o desempenho do fundo acumulado é de 37,9%, enquanto o IFIX 18%. Então mostra o ótimo trabalho que ele vem fazendo, né? Ainda em maio, o IFIX teve uma alta de 1,4%, totalizando 11,1% ao ano. Então subiu bem, né? Depois daquela caída que teve no finalzinho do ano passado. No momento, eles têm aumentado a exposição em CRIs e fundos de recebíveis, né? Então a gente vê aqui, em 12 meses, considerando o dividendo anunciado de maio, né, já foram distribuídos R$ 13,02 por cota, o que dá equivalente a um dividendo yield anualizado de 12,5%. Então assim, vem pagando muito bem também. Aqui em relação a cotas de fundos imobiliários, durante o mês, né, as cotas de fundo imobiliário contribuíram com 1,7% de resultado no mês. E ao longo do mês eles realizaram desinvestimento lá no Mana 11. E aqui ele traz todo o histórico, né? Então eles iniciaram a posição em outubro de 24, aproveitando o deságio que estava tendo em relação à cota patrimonial, pegou num VP de 0,85. Nesse período o fundo apresentou um forte desempenho, né? Subiu 15,8% versus 9,2% do IFIX, né? Ele tinha um desconto muito grande e com essas fortes subidas aí ele passou a um desconto de aproximadamente 4% em relação ao valor patrimonial. Então, como ficou com uma margem menor de segurança, o RINV iniciou o processo de desinvestimento, redirecionando recursos para outros ativos que têm uma perspectiva de maior valorização, né? Então aqui a gente vê todo o movimento dele, né? Aqui o PVP de Mana como que estava, vinha caindo, e depois deu essa pernada toda, né? E aqui o quanto o RINV estava investindo. E aqui o quanto ele já desinvestiu, né? Não se desfez totalmente da posição, ainda tem um pouquinho. E aqui dentre as compras do mês, destacar a volta da posição lá no Cirela Capital, né? CYCR. O fundo havia sido importante componente no RINV lá no período de novembro de 22 até fevereiro de 24, quando eles compraram com aproximadamente 0,91 de VP e saíram a 1,1. Então fizeram um ótimo ganho de capital aqui também, né? Voltaram para a carteira. E após uma performance ruim nos últimos meses, né, ele voltou a ser negociado com um interessante deságio frente ao valor patrimonial. Por isso que eles voltaram, né? Assim, já deu para perceber que esse FOF, ele não tem paixão nenhuma pelas posições. Então é simples. Tá descontado, é um bom fundo, tem bons indicadores, vou entrar aqui. Subiu, ele vende, não tem problema nenhum. Vende, faz ganho de capital. Ganho bom é ganho que está no bolso, né? Então a gente vê que ele vem fazendo isso com maestria, né? Então ele fala que a carteira segue predominante composta por CRIs de middle grade, com poucos casos de deterioração de crédito, cujo desconto é incompatível com o risco, fornecendo uma boa oportunidade de compra. Então ele até traz um pouco do racional da aquisição do fundo, né? Então aqui a gente vê como que está a carteira de fundo imobiliário dele. Mais da metade aí é fundos de recebíveis. Aí temos aqui hedge fund, lajes, shopping, fundo de fundo, híbrido, logístico. Aqui na parte de ações. Então, no mês, as ações contribuíram aí com 0,1%. E aqui ele traz o destaque para Even, que teve uma alta de 25% após bons resultados divulgados durante esse mês. E também traz mais um destaque aqui, a Log, né? Eles até comentaram no relatório passado de uma distribuição de dividendos, que foi equivalente a 1,1% do seu valor de mercado. Aí nos últimos 12 meses a companhia contribuiu com 1,72 por cota, equivalente a um yield de 8,2. Então,
além de tudo recebendo aí um yield, né, das ações que ele tem, que a gente vê a carteira de ações. Então, incorporação, propriedades e shopping, são 5% aqui, né, em ações. Recebíveis, ele adicionou aí mais 0,2% de retorno na carteira de recebíveis. Então, eles alocaram aí 2,6% do PL nesse CRI Balneário Búzios, né? Operação destinada ao financiamento de obras de um loteamento aberto com foco em primeira residência lá em Búzios. Ele fala que o empreendimento-alvo já está concluído com 91% dos 351 lotes vendidos. E ele traz mais detalhes aqui, né? Que a carteira de recebíveis cedida para a operação, trazida a valor presente, representa 197% do saldo devedor atual do CRI. Além disso, com a adição do estoque dado em alienação fiduciária em relação à garantia é de 240%. A operação conta com boa margem de segurança, remunerada por IPCA mais 13. Então, assim, ele está trazendo mais detalhes depois do problema que ele teve no mês passado com o CRI, né? Então, assim, a gente vê que é uma taxa bem puxada, né? IPCA mais 13, até porque é um loteamento. O loteamento tende a ser um pouco mais arriscado, mas a gente viu aqui que ele já entrou aí com 91% dos lotes já vendidos, né? Então tem uma boa garantia. Ele está trazendo um pouco mais de detalhes por conta do que aconteceu no mês passado, né? Aqui ele fala de mais um CRI que eles adquiriram, que é esse Quaresmeira, que representa 9%, 0,9% do PL do RINV. O empreendimento já atingiu 87% das unidades comercializadas, com evolução referente aos preços no período, relevantes aos preços de preços no período, né? A carteira de recebíveis cedida para a operação, trazida a valor presente, representa 273% do saldo devedor, e com a adição do estoque, a razão de garantia é de 341%. Então, a mesma coisa, ele entrou aqui, né, e está trazendo mais detalhes. E aqui a gente vê que o investimento é remunerado por IPCA mais 11. Também uma taxa bem alta, né? Logo, tem que ter garantias bem altas aí. Por fim, realizaram a primeira integralização da série sênior desse CRI Unique, né? Então, o empreendimento já está com 16% das obras concluídas e 88% das vendas. Está só aguardando a obtenção do habite, que é previsto para início de 27, ainda vai demorar um pouquinho. Aqui ele fala um pouco dos detalhes dessa série, né? Então a série sênior conta com a subordinação de 50% e remuneração de IPCA mais 10,5%, possuindo um recebimento preferencial frente às demais classes. Aí ele fala aqui que a razão da garantia da carteira de estoques cedidos representa 145% do saldo devedor atual. E eles falam que vão integralizar novas tranches aí, né, conforme o andamento das obras, e o total comprometido para a operação é de 8,5 milhões. Então, conforme o tempo for passando, eles vão aportando um pouco mais. Aqui temos algumas fotos do empreendimento, né? E aqui, em relação ao CRI que deu problema, né, que foi esse CRI Vanguarda. Então, ele fala que teve uma assembleia que foi decidido pelo não vencimento antecipado das operações, com a concessão de carência de juros até agosto de 25 e uma alteração na cascata de pagamentos, priorizando a recomposição do fundo de obras até o limite máximo necessário para a conclusão e posterior amortização do CRI. Então, assim, em resumo, eles deram mais prazo aí, né? A gestão tem acompanhado aí com proximidade a operação, né? E acredita que a estrutura do CRI será suficiente para honrar os credores conforme o acordo. A posição investida pelo RINV representa 1,1% do PL. Então, assim, estão de olho, né? Vamos ver como que vai fazer. Esse textinho aqui, ó, será suficiente para honrar os credores conforme o acordado. Assim, eles colocam isso aqui em tudo. É um Ctrl+C, Ctrl+V. Qualquer coisinha que você vai falar de um CRI, você bota isso aqui. Então, assim, não tem muito o que fazer, né? É esperar o tempo para ver como que vai ser. Se vão receber, se vai tomar calote mesmo. Enfim, aqui a gente vê as operações dele, né? Então, assim, a gente vê que são taxas bem altas aí, né? IPCA mais 13, IPCA mais 13, IPCA mais 10, IPCA mais 11,5, mais 12,5,
mais 11, enfim, a gente vê que são operações bem altas. Ó. CDI, que subiu aí subiu, né, a Selic para 15%, 15% não, 15 pontos, né? CDI mais 5 é muito cara essa dívida, muito cara. Então, assim, não se assuste se a gente vê muitos calotes aí, não nesse fundo, né? Eu digo assim, no mercado em geral, que assim, Selic tem subido muito, né? O que afeta bastante. Então, você pegar uma dívida CDI mais 5 é muito puxado. Enfim, a gente vê aqui todas as operações dele, né? Carteira de CRI, como que tá? Aqui as remunerações, né? Então, em IPCA, a média ponderada aqui é inflação, IPCA mais 11,7 e CDI mais 5. 11% do PL aqui em IPCA e 0,5% do PL em CDI. Na carteira consolidada, então a gente vê que em fundo imobiliário ele tem 81%, e são fundos, ele não abre quais são os fundos que ele tem, mas são fundos de recebíveis, hedge fund, laje comercial, shopping, varejo, fundos de fundo, híbrido e logístico. E aqui tem o PL de cada um deles, né? 5% em ações, 12% em CRI e tem 0 aí em caixa, né? 0,4%. Aqui a DRE dele. Então a gente vê aqui em maio. Receita de fundo imobiliário vieram 3 milhões e 300. Receita de ações 240 mil. Receitas com CRI 441 mil. Receita de caixa 61 mil. Total das receitas aqui 4 milhões. Total das despesas 358 mil, que dá aí 8,9% de despesa. Então assim, muito bom. Bem baixo aqui, né, o consumo aqui que ele tem. O resultado, quanto que ele gerou? 3 milhões e 600, que deu aí 1,12 por cota. Ele pagou 1,5, logo fez uma boa reserva aí de mais 7 centavos, né? Tá com a reserva acumulada aí de 44 centavos. E é isso, pessoal. Não tem muito mais o que trazer aqui, não. Só mais algumas informações aqui do fundo, né? Normalmente essa página fica na parte de cima. Esse aqui ele deixa por último. Então é um fundo novo aí de 22. Tem um PL de 340 milhões. Tenho muita curiosidade para ver esse fundo aqui com um PL bem maior aí, na casa de 1 bilhão. Como que ele vai fazer. Vem fazendo um ótimo trabalho. Tenho certeza que se chegar a emitir, vai ser uma emissão grande. Enfim... Taxa de administração 1%, patrimonial por cota R$ 104,00, tem sua taxa de performance. Hoje a cota mercado tá 104,31, então assim, tá bem próximo aí, né? Acredito que logo consegue fazer uma emissão. E é isso, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, viu? Se ficou qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Se gostou, deixa o like. Se gostou mais ainda, se inscreve no canal para você que não é inscrito. Segue lá no Instagram também, @ofilhaquestão. E é isso, valeu, galera.